Fala, rapaziada, tranquilidade? Hoje eu vou falar um pouco agora de como responder a prova do IME. No outro vídeo eu já te comentei um pouco de um presente, né, que eu estou te dando gratuitamente, 0800, e vim aqui hoje novamente para falar um pouco sobre o IME e ensinar vocês a como vocês devem fazer a prova e como eu fiz, certo? Se vocês estão meio inseguros ou gostariam de alguns conselhos, aqui está um conselho de uma pessoa que passou e de como eu acho que deveria ser feita a segunda fase e a primeira fase do IME. Mas antes, por favor, em nome do dinossauro, curta o vídeo, por favor, compartilha. Se você achou massa, se inscreve no canal. A gente está voltando a fazer os vídeos e pra gente é muito importante para que a gente consiga dar continuidade pro trabalho, que você engaje, que você compartilhe ou que você se inscreva se achar que te ajudou. Manda para aquela rapaziada que você sabe que vai fazer o IME, até que vai fazer o ITA ou outros vestibulares e que pode utilizar como proveito essas técnicas, pois elas são replicáveis para praticamente qualquer outro vestibular no Brasil. E aí você consegue compartilhar o conhecimento de uma pessoa que passou no vestibular e que está aqui principalmente para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então, para você que não conhece tanto da prova, ou até você que conhece, mas que a experiência de uma pessoa que passou nela, ela é dividida em duas partes, né? Prova objetiva e a prova discursiva, e você tem que passar na objetiva para conseguir fazer a discursiva. Inclusive, a objetiva não vale nada para a discursiva, você só precisa fazer ela para conseguir ser aprovado para a segunda fase. Então, nessa parte final, você tem que se concentrar em passar nessa primeira prova e depois você tem que se concentrar em ser aprovado na segunda fase. A primeira parte, ela é composta só de questões objetivas e ela é uma prova de velocidade. Então você tem que treinar primeiramente nessa prova, o objetivo é passar, você tem que treinar, acertar as questões para conseguir fazer o mínimo da prova. Então, na minha época, o que eu fazia era, eu começava num assunto que eu dominava, né? Por exemplo, matemática, e aí eu ia analisando questão por questão. Se eu via que a questão era rápida e eu não ia demorar muito tempo, eu já fazia, tanto para ganhar confiança, quanto para já começar a pegar os meus pontinhos ali para conseguir passar na prova. Agora, se eu via que a questão podia demorar, eu não sabia o quanto tempo que eu ia passar nela, eu já pulava para a próxima questão. Isso para ganhar confiança. Depois que eu fazia algum número mínimo de questões ali, de 5, 6, 7 questões em matemática, ou no seu caso física ou química, depende de qual área você se sente mais à vontade e que você domina mais, aí eu passava para alguma outra área para também conseguir pegar o mínimo ali. Então, ou física ou química. E aqui o importante é você não perder tempo olhando demais para as questões e nem fazendo questões que são muito longas. Então você vai para a física, você faz a mesma coisa que você fez em matemática. Você olha questão por questão, se você acha que ela é rápida, você faz. Se você acha que ela vai demorar, você pula. E se você não tem certeza, você dá uma leve avaliada ali. E se você continua sem certeza, você pula. Depois que você fez isso para matemática, física e química, você já recolheu ali um mínimo de questões, pelo menos em duas ou uma dessas áreas. Aí agora você precisa garantir que você vai passar, né? Porque você não tem certeza se você acertou todas as questões que você fez, né? Embora a probabilidade de você ter acertado seja alta, você pode ter errado. Então você tem que garantir. Então agora você vai... O que eu fazia e o que eu conselho que você faça é voltar para cada uma dessas áreas e procurar questões que são um pouco mais demoradas, mas que você tenha uma certeza maior que você vai acertar para aumentar o seu nível de confiança em cada uma dessas áreas. E assim você garante que você vai passar o corte e não vai ter problema. Outra coisa e dica muito importante, não seja egocêntrico. Aqui não é hora de fazer 15 questões em matemática, de acertar as 15 em física ou em química. Aqui, seu único objetivo, você só tem um, que é fazer o mínimo em cada e fazer o mínimo global, para conseguir passar para a segunda fase, certo? Então, o seu estudo, ele tem que ser um estudo de velocidade, um estudo de questões objetivas. É importante falar isso porque muitas vezes questões objetivas você consegue resolver sem resolver a questão, né? Aprendi essa com o dinossaurinho aqui. Basicamente, você olha para a questão, você olha para as alternativas e você consegue descartar todas elas por meio de técnicas de álgebra, técnicas de limites, que inclusive é um vídeo aqui do YouTube que eu já fiz. E eu aconselho vocês a olharem e darem uma estudada nele, porque eu ensino várias técnicas para vocês resolverem esse tipo de questão. Agora falando da segunda fase, que é realmente ali que você tem que mostrar tudo que você tem, porque é ali que vai definir se você passa ou não. A primeira fase é só uma primeira barreira. Ali você tem que chegar com conteúdo e não mais só com velocidade, mas pensando também em dar todo o detalhamento para ganhar o máximo de pontos possíveis. Então, mesmo que você não acerte uma questão por inteiro, é muito importante você escrever o máximo possível em cada uma das questões, seja matemática, física ou química,
você tem que escrever em todas as questões. Não deixa a questão em branco. Por mais raso, por mais superficial que seja o seu nível de conhecimento em alguma dessas áreas, você tem que escrever em cada uma das questões. Outra coisa que eu utilizei bastante foi tentar ter uma garantia de que eu vou mandar bem em alguma dessas provas. Porque todo mundo vai ter uma preferência de alguma das áreas, né? No meu caso, que nem eu falei, era matemática e física. Então você tem que chegar nesse dia e nesse caso aqui, você tem que ser egocêntrico. Você tem que fazer muito acima, entendeu? Você tem que garantir que você vai chegar ali para fechar a prova, entendeu? Essa tem que ser a sua mentalidade. Então, com essa mentalidade, você vai escrever, obviamente, em todas as questões e você vai fazer o máximo possível para aumentar a sua nota das outras, que talvez seja baixada pelas outras matérias, que você é mais fraco ou que você não teve tempo de estudar todos os tópicos, né? Embora, como eu comentei, no planner a gente bota os tópicos que mais caem, então é óbvio que matemática você vai ter que estudar trigonometria, você vai ter que estudar funções, porque são coisas que sempre caem. Agora, você não precisa concentrar todos os seus esforços em teoria dos números, sabe? Que cai, mas não é tão importante igual trigonometria. E isso é a mesma coisa para química. Então, embora você tenha talvez alguma dificuldade em elevar muito a sua nota, se você estudar os tópicos que mais caem, que de novo estão no planner, como por exemplo física ou química, que não só é um tópico que cai muito, mas é um tópico que você consegue dominar e ter uma certeza grande de resultado, porque é uma questão de conta e uma questão numérica. Você não precisa saber decorar de uma reação ali muito específica ou saber o nome de um composto muito bizarro. É uma coisa que você garante. Então você precisa estudar essas questões que mais caem e que mais são factíveis, que vão te dar um resultado maior. Então, rapaziada, eu aconselho fortemente que vocês usem isso que eu apresentei para vocês nos dias de prova, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, que vocês, se conhecerem outras pessoas que vocês querem ajudar ou que acham que pode fazer sentido esse conteúdo, compartilhem com elas. Se vocês estão querendo fazer resolução de questão, se vocês estão querendo entender os erros das suas resoluções, se estão querendo aprender estratégias escritas ali para resolver determinados tipos específicos de questão, seja de matemática, física ou química, ou até mesmo se vocês só querem estratégias para resolver provas, o Cosseno GPT, que é o produto novo do Cosseno, ele está aqui para isso e foi treinado com milhares de questões. Então, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, compartilha, senta o dedo no like, se inscreve em favor do dinossauro. Ele vai ficar triste, por favor. Fiquem ligados aí para os próximos vídeos que a gente vai fazer. Valeu!